Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça? Eu comecei a fazer essa série então, como quem acompanha já sabe, por causa daquele livro O Estranho Segredo do Ernest Nightingale, onde ele explica que no planeta há apenas 5% da população que vive a abundância, a plenitude que está disponível para todos, porque 95% não descobriu como acessar essa vida plena. E aí ele passa ali no livro dele, O Estranho Segredo, um programa de 30 dias para que a gente possa estar dando esse salto quântico, possa passar do batalhão de 95% que vai do berço ao túmulo na falta e na escassez para aqueles 5% que vivem a vida na abundância plena que, de acordo com ele, é para todos, porque é Deus que está sonhando e Deus não seria injusto. Deus está experienciando, está em todos, então ele não iria querer experienciar falta e escassez, é porque tem alguma coisa aí que a gente não entendeu, é isso que ele diz. E nesse plano de 30 dias, ele aconselha que nós façamos boas leituras, uma das coisas que ele diz. O restante, se você quiser ver, eu deixo aí destacado o vídeo que eu fiz, a série que eu fiz com o livro dele, onde ele explica todo o plano. E ele disse para fazer boas leituras, e um dos livros que ele indica é esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Napoleão Hill, então, ele fez um estudo, 25 anos da vida dele, com as pessoas mais bem-sucedidas e aqueles que fracassaram. E aí ele criou, então, esse método, esse livro, que é uma filosofia de como alcançar o sucesso. E ele diz, entretanto, que não está assim aqui no livro, não é vamos abrir o livro, é página tal e vai estar ali a receita. Ele disse que não, e disse também lá no prefácio, ele escreve o prefácio, ele diz que nem o segredo todo está revelado. Ele diz que ele passa só a metade do segredo, porque a outra metade é a nossa parte, é nós estarmos realmente decididos, determinados a dar esse salto quântico, sair da falta de escassez e ir para a abundância em todos os setores, não só financeiro. E está também decididos e determinados a fazer o que se requer, porque ele deixa bem claro no livro, entre outras coisas, que nada cai do céu de graça, que tudo que se a gente está buscando fazer alguma coisa, há que se dar alguma coisa em troca. E ele então está trazendo aqui nesse livro, está em passos, ao invés de estar em capítulos, e nós terminamos no último vídeo o passo número 10, que falava então de como transmutar a energia sexual, que ele disse que é de vital importância para estarmos criando. A energia sexual, ela não é só para procriar, mas sim para criar em todos os setores da vida. Ele explica então que essa energia ela pode ser transmutada, e a transmutação então é a transformação, ou seja, está sublimando essa energia ali dos centros energéticos inferiores, dos chakras inferiores, fazendo ela subir para os centros energéticos superiores, os chakras superiores. E então ele diz que a última frase aqui que ele traz no capítulo anterior é: o grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos, em duas fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão poderá ajudá-lo tanto quanto o ajuda e orienta a energia sexual, não se lhe negando a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. E a última frase é: nas origens de todo poder vital jazem as origens de infindável riqueza. Ele dizendo então aqui, concluindo, dizendo que realmente saber fazer essa transmutação da energia sexual é básico, é vital para estar alcançando essa riqueza. Foi um dos segredos que com certeza ele descobriu ali nesses 25 anos que ele estudou as pessoas mais bem-sucedidas. Então aqui o passo número 11 em direção à riqueza é o subconsciente. Você verá como o subconsciente espera qual gigante adormecido para apoiar todos os planos e propósitos. Finalmente você poderá encher o subconsciente com pensamentos positivamente dirigidos,
que lhe trarão tudo o que deseja na vida. Uau, mais uma coisa aqui. Cada passo, cada capítulo, ele traz uma força assim, né? Ele nos anima a ver que é possível. Então aqui qual é a base aqui, o que é que vai nos ajudar nessa transmutação? O subconsciente. O subconsciente é constituído de um campo de consciência em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente por qualquer dos 5 sentidos é classificado e arquivado, e do qual se pode consultar ou retirar como cartas de um fichário. Aí então a primeira informação que ele está trazendo aqui, então, que todo e qualquer impulso de pensamento que alcança o consciente por qualquer dos 5 sentidos, então é classificado e arquivado, e a gente pode consultar ou retirar como cartas de um fichário, e ele é arquivado no subconsciente. Então, por isso que é tão importante a gente ficar ali bem atento, ser os observadores conscientes da nossa mente, ter atenção naquilo que a gente está arquivando lá no nosso subconsciente, né? Porque depois é o subconsciente que vai fazer as nossas criações. Recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos de qualquer natureza. Você pode plantar voluntariamente em seu subconsciente qualquer plano, pensamento ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes que se misturaram aos sentimentos emotivos, como a fé. Ele aqui então trazendo mais uma misturinha. Ele já disse que fé, desejo e a energia sexual trabalhada corretamente, que é um impulso, impulsiona, que faz a gente então estar entrando em fase com a inteligência divina. Aqui ele dizendo novamente que o subconsciente age primeiro nos desejos dominantes que se misturaram aos sentimentos emotivos, emoção, e com a fé. Calcado ali os dois apoiados na fé. Considere isso em conexão às instruções dadas no capítulo do desejo, para dar os 6 passos ali indicados e as instruções constantes do capítulo sobre a criação e execução de planos. Entenderá então a importância do pensamento transmitido. O subconsciente trabalha dia e noite. Por um método de procedimento desconhecido ao homem, o subconsciente retira a força da inteligência infinita para ter o poder com que voluntariamente transmuta desejos em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Olha que interessante a gente saber isso. Ele tá uma coisa que eu acredito, uma informação que todos nós já sabemos, que o subconsciente não para enquanto a gente está dormindo, ele continua. Até por isso que tem tantos métodos que dizem da gente estar incentivando o subconsciente, ouvindo alguma coisa enquanto a gente dorme. Porque aí ele disse que por um método de procedimento desconhecido nosso, o subconsciente retira a força da inteligência infinita para ter o poder com que voluntariamente transmuta desejos em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Ou seja, a gente não consegue entender, porém o que é possível para nós entendermos é que somos nós que fomentamos, somos nós que colocamos a lenha com aqueles pensamentos que a gente escolhe estar mantendo, estar fomentando no nosso mental. Não se pode controlar inteiramente o subconsciente, mas pode-se voluntariamente entregar-lhe qualquer plano, desejo ou propósito que você deseja transformar em forma concreta. Leia novamente as instruções para usar o subconsciente no capítulo da autossugestão. Há provas em quantidade para apoiar a crença de que o subconsciente é o elo que liga a mente finita do homem à inteligência infinita. Olha aqui, então, que papel importante do subconsciente. O subconsciente, a gente já viu ali no parágrafo anterior que ele pega aquilo que a gente manda para o consciente.
E ele aqui dizendo que há provas em quantidade para apoiar que o subconsciente é o elo que liga a mente finita à inteligência infinita, ou seja, à inteligência criadora. E o intermediário por meio do qual se pode utilizar as forças da inteligência infinita, a vontade. Só ele contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. Só ele é o meio pelo qual a oração pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. Ou seja, não adianta a gente ficar rezando, pedindo, se a gente está alimentando o nosso subconsciente com coisas negativas, com pensamentos negativos. Ou seja, é tudo uma questão de vibração. O subconsciente ele não vai ficar pesando se é certo ou errado, se vai ser bom ou ruim para nós. Ele vai só transformando aquilo que a gente manda para ele no equivalente espiritual, e aí essa vibração é a que faz com que isso seja como uma oração a ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. Um subtítulo aqui: a primeira criação deve ser o pensamento. Olha que importante, a primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador ligadas ao subconsciente são estupendas e imponderáveis, inspiram-nos respeito. Nunca abordo a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade devidas, talvez, ao fato de que todo o estoque de conhecimentos humanos sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo. Então, olha aqui, para que a gente entenda as instruções dadas ali no capítulo do desejo, onde ele fala da importância do desejo, como transformá-lo em realidade, a gente deve então aceitar também como realidade a existência do subconsciente e compreender as possibilidades dele como meio de transmutação do desejo no equivalente físico. Ou seja, a gente tem que entender que o subconsciente é a porta que abre, o subconsciente é a matéria-prima para a realização do nosso, é ele que fornece a matéria-prima para a realização do nosso desejo, e essa matéria-prima ele tira dos nossos pensamentos. Então, eu acredito que quando a gente entende essa grandiosidade, como ele está dizendo, que quando ele vai falar do subconsciente, ele até tem uma sensação de pequenez e inferioridade. Quando a gente entende toda essa grandeza, então fica mais, até acho que isso nos estimula a estar fazendo um pouquinho mais, prestando um pouquinho mais de atenção naqueles pensamentos que nós estamos deixando povoar a nossa mente. Compreenderá também porque foi repetidamente advertido a tornar seus desejos claros e a escrevê-los. Entenderá ainda a necessidade de persistência ao levar a termo as instruções. Os 13 princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não o conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente só poderá ser dirigido voluntariamente pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Aqui, então, ele trazendo mais coisas aqui super importantes da gente entender, da gente assimilar. Então, o subconsciente ele pode ser dirigido, mas isso só vai acontecer pelo hábito. É como Saint-Germain diz, é como malhar o corpo físico. Se a gente vai uma vez só à academia, se vai só no final de semana e já quer sair todo sarado, aí ele tá dizendo,
O subconsciente ele pode ser dirigido voluntariamente, a gente pode pegar ali as rédeas e levar o subconsciente a fazer o que a gente deseja pelo hábito, ou seja, há que se... ele dizia ali na orientação dada no capítulo sobre a fé, então acredito que há que primeiro ter certeza disso, confiar nisso e depois então ser paciente e persistente, ou seja, de novo e de novo. Inúmeras afirmações constantes dos capítulos sobre a fé e a autossugestão serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciá-lo, quer não. Isso naturalmente lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhes forneça alimento mais apetecível para se banquetear. Aqui eu acredito que se a gente dominar e transformar o subconsciente, então ele vai, se a gente faz esforço ou não, o subconsciente vai funcionar voluntariamente. Ele sugere que pensamentos de medo, pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente. Eu acredito que isso está tão claro, é só dar uma olhada na nossa realidade, no mundo em que a gente vive, não é? Porque parece que o pensamento negativo é como ele disse ali anteriormente sobre a pobreza, a facilidade que a gente tem de estar cultivando e deixando o pensamento negativo ficar rodando interminavelmente na nossa mente, é muito mais fácil do que fazer o esforço para estar limpando, tirando esses pensamentos e ficar ali realmente como o guardião mental. E ele veio, tá bom, passa, mas a gente não se identifica com ele. Eu li a passagem de um livro que diz que pensamentos são como os convidados em uma festa. Se ele chega, ninguém oferece nada para beber, ninguém conversa com ele, ninguém dá nada para comer, ninguém tira para dançar, os grupinhos estão todos ali se divertindo e ele está ali sozinho, ele vai embora. Então, se a gente não se identifica com o pensamento negativo, aquele que está trazendo aquelas lembranças super tristes ali do passado, ou que está fazendo a gente se preocupar e ter ansiedade pelo futuro, deixa ele, a gente entendendo que é o presente, que é o nosso presente, que é a única realidade, aí então ele passa e vai embora. O subconsciente não permanece ocioso. Se você deixar de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que lhe chegam por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativos como positivos, estão continuamente chegando ao subconsciente, das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento. Olha aqui, gente, super interessante. Então, não esquecer isso, que como a gente está nesse campo de informação, nesse campo magnético, quântico, a gente está mergulhado, nós estamos mergulhados em um campo onde há pensamentos de todo mundo, não é só os nossos, a gente tem o nosso campo de pensamento próprio, que vem desde todos os pensamentos que a gente já teve na nossa existência, até há também, ainda que a gente esteja ali no nosso mental, tomando conta ali do nosso mental, nosso subconsciente, então ele está dizendo aqui que ele pode ser alcançado por espécie de impulsos de pensamento que alcançam ele sem o nosso conhecimento. E eu acredito que isso é exatamente ter bem consciência daquilo que a gente está vibrando também. Eu acredito que se a gente tiver realmente como guardião do nosso mental e ficar ali na positividade o maior do tempo possível, nós estaremos vibrando em uma frequência que a gente não vai acessar pensamento negativo também, os outros, esses pensamentos que vêm sem o nosso conhecimento. Desses impulsos,
Uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar voluntariamente o subconsciente através de impulsos positivos do desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso, você controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir no subconsciente. Olha aqui então, gente. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar voluntariamente o subconsciente com impulsos positivos de desejo. E aí, quando a gente conseguir isso, ele garante que a gente vai ter a chave, então, que abre a porta do subconsciente. E aí, nós seremos realmente quem determina, nós controlaremos completamente essa porta e nenhum pensamento indesejável vai poder influir no nosso subconsciente. É tudo isso, acredito que está aí o segredo. Quando a gente conseguir isso, pronto. A gente cai naquele lado, como ele disse no vídeo anterior, que há duas correntes. Uma que leva para falta e escassez e a gente vai ficando cada vez com menos ainda do que a gente já tem, e o outro que leva para alegria, para prosperidade, para abundância em todos os setores. Tudo o que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. O homem nada cria sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob controle, pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso na ocupação escolhida. A imaginação estando sob controle é outra coisa. O mental, a imaginação solta, normalmente é como, sei lá, parece até um cachorro que sai assim, mexendo na lata de lixo e tudo. Ele não está ali selecionando o que ele vai comer, pega qualquer coisa. Então é mais ou menos uma comparação grosseira assim para dizer que a imaginação, se a gente deixa ela solta, se a gente deixa o nosso mental solto, aí não tem jeito. Temos que estar no controle. A imaginação estando sob controle pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação em seu equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. Ele dando a receitinha aqui, então. Todos os impulsos de pensamentos destilados à transmutação em seu destinados à transmutação em seu equivalente físico, eles devem ser então plantados voluntariamente no subconsciente, mas para isso eles têm que passar pela imaginação, que é aquela coisa da visualização, que todos os autores falam, eu acredito que é isso, estar visualizando aquilo que a gente busca e misturar-se à fé, ou seja, ter confiança. A mistura da fé com um plano ou propósito destinado à submissão ao subconsciente só pode ser feita através da imaginação. Olha aí, ou seja, para misturar essa fé, para mostrar essa confiança, a gente já tem que visualizar a coisa ali, pronta. Dessas observações, você concluirá prontamente que o uso voluntário do subconsciente exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Ou seja, não é aquela coisa ali, não, olha aqui, exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Cada princípio é um passo aqui desse livro que ele está dando. Como sujeitar as emoções positivas, esse é um outro subtítulo. O subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento misturados ao sentimento ou emoção do que aos que se originam somente da parte racional da mente. Aí ele sempre trazendo aqui aquela coisa que um ingrediente com o outro impulsiona, faz com que fique mais forte, mais potente.
Então, o subconsciente ele se influencia mais com o impulso do pensamento que está misturado ao sentimento ou emoção do que aqueles que são puramente racionais. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência de ação sobre o subconsciente. E é por isso, gente, eu acredito que é aí o segredo para que a gente veja tanta falta e escassez, tanta tristeza, tanta dor, tanto sofrimento, porque os pensamentos negativos a gente emocionaliza mais. A gente volta ali para o passado e começa a reviver aquilo que não deu certo, e aí a gente chora, a gente volta ali e revive tudo aquilo, ou seja, põe emoção e acende isso. E aí pronto, o subconsciente recebe ainda com mais força e realiza aquilo, traz aquilo de novo para a gente no nosso presente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e é mais prontamente influenciado por impulsos de pensamento bem misturados a emoções, é essencial familiarizar-se com a mais importante das emoções. Há 7 emoções positivas principais e 7 emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas, olha aí, gente. O negativo, a gente não precisa fazer nenhum esforço, ele está aí, a gente deu uma bobeada, ficou ali um pouquinho como que fala? Na autossabotagem, sendo vítima, pronto, entrou o pensamento negativo, a emoção negativa, olha aqui. As emoções, as negativas, elas se injetam por si mesmas, nos impulsos de pensamento, o que assegura a passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas, a mesma coisa que ele dizia sobre a consciência da pobreza e a consciência da riqueza. A consciência da pobreza, ela é barata, ela se dá, ela está pronta para entrar na hora que ela vê uma brecha. Já ele diz que a consciência da riqueza, ela é tímida, ela tem que ser o dinheiro, ele diz, ele tem que ser cortejado, ele explicou lá em um capítulo anterior. Ou seja, o negativo a gente já tem, o negativo de tudo, a pobreza, o negativo, a gente tem que aprender a transmutar, a gente tem que aprender a transmutar isso em positivo, a deixar o negativo fora, a assimilar apenas o positivo. Então, aqui ele dizendo que as positivas devem ser injetadas pelo princípio da autossugestão nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas instruções no capítulo da autossugestão. Então, ele já disse que uma das formas da gente estar comandando o subconsciente é através da autossugestão. Essas emoções ou impulsos dos sentimentos podem ser comparadas ao fermento no pão, pois constituem o elemento de ação que transforma impulso de pensamento passivo em ativos. Assim, se pode compreender por que os impulsos de pensamento misturados com emoções recebem ação mais rápida que os impulsos de pensamento originários da razão fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do subconsciente para entregar-lhe o desejo de dinheiro que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falar-lhe a língua ou ele não atenderá seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vamos, pois, descrever aqui as 7 emoções positivas principais e as 7 emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas ao dar instruções ao subconsciente.
E aqui com essa analogia que ele traz de que há um auditório interno, eu penso assim, ele diz, é preciso falar-lhe a língua, ou ele não atenderá seu chamado. Então eu acredito que é como quando você está tentando se comunicar com alguém que não fala a sua língua, você também não fala dele. Então, se você quer dizer que você está feliz, é melhor que você apareça sorrindo. Se você quer dizer que aconteceu uma coisa muito triste, que você chore, se você não conhecer a linguagem dos sinais, lógico. E aí aqui é emoção, tem que estar preenchendo, tem que estar fomentando com emoção. Senão, ele está dizendo, esse auditório interno não vai entender. Agora, então, para a gente compreender melhor essa linguagem da emoção e do sentimento, ele passa as 7 emoções positivas principais: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Olha aqui, gente, bom tá realmente anotando isso aí, então, os desejos, as 7 emoções positivas principais que são, ele já disse ali, a gente deve então estar colocando essas emoções para potencializar o pensamento, para que aí o subconsciente, aí esse auditório interno entenda e transforme isso em realidade. Transforme, se é dinheiro, transforme isso no equivalente monetário. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente usadas no esforço criador. Domine essas 7 emoções. Só podem ser dominadas pelo uso. Olha aqui ele de novo voltando com o hábito. Só o hábito. O hábito, nós nos tornamos escravos do hábito depois que a gente cria ele. Por isso que é super importante estar criando hábitos positivos. Então ele está dizendo, só podem, domina essas 7 emoções que só podem ser dominadas pelo uso. E as outras emoções positivas estarão ao seu dispor quando delas precisar. Lembre-se, quanto a isso, que você está estudando um livro destinado a auxiliar a desenvolver a consciência do dinheiro, enchendo a mente com emoções positivas. Ou seja, ele disse lá já atrás que a consciência do dinheiro a gente deve adquirir, deve ser conquistada. Nós já estamos, já nascemos, de acordo com o que ele disse aqui antes, nos capítulos anteriores, com a consciência da pobreza. E aí, então, para que conquistemos a consciência do dinheiro, a gente tem que encher a nossa mente com emoções positivas, e ele trazendo, então, aqui as 7 principais emoções positivas que não custa nada ler de novo: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. E agora as 7 emoções positivas principais a serem evitadas, claro: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Olha aí, gente, tudo claro aqui, olha. O que é que a gente está... Eu recebi um texto, eu nem vi aqui de quem era, e aí não vou citar inteiro, só o que diz o texto. Diz, se você está com uma xícara de café, alguém vem e esbarra em você, você derrama café em cima da pessoa, você mesmo se suja de café. Aí o que aconteceu? Por que você derramou café? Porque alguém esbarrou em mim. Não, porque a sua xícara estava cheia de café. Então, o que é que a gente tá cheio de, que quando alguém apertar o nosso botão, a gente vai derramar? A gente está cheio de medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição ou raiva? Então, é isso que vai derramar. E aí, pronto, é isso que vai chegar no subconsciente. Então, por isso que ele está dizendo que é tão importante a gente estar prestando atenção nas emoções, nas quais a gente está vibrando, porque a gente só consegue estar passando ali no teste daquele auditório interno, que é quem vai fazer com que o subconsciente transforme os nossos desejos em realidade, se a gente estiver vibrando em emoções positivas. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Olha aí, elas são bem separadas, tá bom? Se quer ser negativa, tudo bem. Por exemplo, o medo e o ciúme, como ele já disse, se
forem ali no capítulo da transmutação da energia sexual, da importância da energia sexual para a criação, ele diz que medo e ciúme, se ele for misturado com o sexo, aí é uma bomba de destruição e não de criação. Ou seja, essas emoções, elas não se misturam. É cada uma na sua, eu acredito até que esteja cada uma, com certeza, ali naquela correnteza que ele diz, que tem uma correnteza que leva para a abundância, para a prosperidade, para a felicidade em todos os setores, e a que leva para a falta e para a escassez, para a tristeza, para a insegurança. Uma ou outra deve dominar. É responsabilidade sua assegurar-se de que as emoções positivas constituem influência dominante em sua mente. A lei do hábito virá em seu auxílio. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Acabarão por dominar-lhe a mente tão completamente que as negativas não poderão entrar. Ou seja, ali na festa do pensamento, se você tiver com todas as cadeiras ocupadas por pensamento positivo, por emoções positivas, quando o pensamento negativo, as emoções negativas quiserem vir fazer parte da festa, vai estar tudo ocupado, ninguém vai dar atenção para elas, elas vão embora, elas não podem como que fala, dividir, usar o mesmo espaço. Somente se seguir essas instruções literal e continuamente é que você poderá adquirir controle sobre o subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu subconsciente é suficiente para destruir todas as transformações de auxílio construtivo do subconsciente. Ou seja, para estar no negativo, para cair na correnteza do negativo, da falta da escassez, da tristeza, da dor, do fracasso, é muito fácil, é muito fácil. Piscou, não prestou atenção, caiu, é isso que ele está dizendo aqui. Já para conseguir entrar, cair na correnteza que leva para o sucesso, para a prosperidade, para a alegria, para a realização em todos os setores, há que se estar realmente atento, há que se querer, há que se buscar. É por isso que ele diz no prefácio que nem todos vão encontrar esse segredo, porque há um preço a pagar pelo segredo, é o controle mental. Oração e subconsciente. Se você é tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração depois que tudo mais falhou. Isso é uma verdade, né? Ou então rezam por um ritual de palavras sem significado. E como é fato que a maior parte das pessoas reza porque tudo mais falhou, fazem a oração com a mente tomada pelo medo e a dúvida. Emoções com as quais age o subconsciente, passando-as à inteligência infinita. Do mesmo modo, é essa a emoção com que a inteligência infinita recebe e com a qual age. Aí eu acredito até que, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu já li, que como quando a gente está ali naquela lamentação, por que comigo, por que comigo, por que isso me aconteceu, por quê? A consciência, a inteligência infinita, ela entende que, poxa, ele não estão entendendo por que isso aconteceu, vou mandar mais situações para ver se ele entende. Aconteceu porque ele não estava ali firme no controle dos pensamentos, no controle da mente. E é por isso que ele está dizendo, as emoções negativas, o subconsciente age com elas, passa para a inteligência infinita e mais disso vem. Se você reza por algo, mas ao rezar teme não recebê-lo, ou que sua oração não será atendida pela inteligência infinita, a oração terá sido em vão. Aqui então vem aquilo que ele diz que é a fé. A confiança. A oração resulta, às vezes, na realização daquilo pelo qual se reza. Se você já teve alguma vez experiência de ter recebido aquilo pelo qual pediu, volte na memória e lembre-se do seu verdadeiro estado de espírito ao rezar e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais que uma teoria. E aqui eu me lembro
de uma passagem ali do livro do Spencer Johnson, Picos e Vales. Eu fiz uma série também, se você quiser ver, eu deixo aqui destacado, que ele diz que uma das formas de sair mais rápido do vale, que é quando a gente está ali sofrendo, passando por alguma coisa, é relativizar e não achar que é tão pior do que é colocar um pouco de luz ali. E aí eu acredito que aqui, se a gente, é isso mais ou menos o que ele está dizendo aqui, que se a gente não receber, é porque a gente está ali realmente no vale se identificando com ele todo. Não, eu sou o coitadinho, eu sou a vítima, é ele que me fez mal, ela que me fez mal e Deus que me esqueceu. Esse vale é muito mais profundo do que é. Então a oração não vai fazer com que a gente fique mais tempo nesse vale. É a mesma coisa, ele diz que para ficar mais tempo no pico é também não ser, prepotente, entender que o pico também é natural, que estar em picos e vales é o natural da vida, mas a gente pode até escolher ficar mais tempo em um e não dramatizar tanto, não sofrer tanto quanto está no vale. O método pelo qual você se pode comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante àquele pelo qual a vibração do som se comunica pelo rádio. Se você compreende o princípio de funcionamento do rádio, sabe naturalmente que o som não se comunica enquanto não for transformado num grau de vibração capaz de ser detectado pelo ouvido humano. A estação transmissora de rádio capta o som da voz humana e modifica-a, aumentando as vibrações milhões de vezes. Somente assim pode a energia do som ser comunicada pelo espaço. Após essa transformação, a energia, que originalmente tinha a forma de vibrações sonoras, é levada aos receptores de rádio e esses aparelhos convertem novamente a energia ao seu grau de vibração original, de modo que se reconheça o som. Olha como ele fez bem, ilustrou bem isso aqui. É como se então a nossa vibração, a gente está ali numa vibração, a gente está criando pensamentos, aí esses pensamentos eles são comunicados para que eles possam chegar à inteligência infinita, acredito, eles têm que ser levados pelos receptores de rádios, nessa ilustração que ele está dando, e aí o receptor de rádio eu acredito que seja o subconsciente, que vai converter novamente essa energia ao grau de vibração original dela, de modo que a infinita inteligência reconheça aquilo da forma que a gente está mandando. Então, tudo a ver com a vibração, com o que é que a gente está vibrando, não é? O subconsciente é o intermediário que traduz nossas orações em termos que a inteligência infinita possa reconhecer. Apresenta a mensagem e traz a resposta em forma de plano ou ideia definidos para encontrar o objeto da oração. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras lidas num livro de orações não podem e nem servirão como agente de comunicações entre a mente humana e a inteligência infinita. Pontos a fixar. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos fortuitos, pensamentos derrotistas ou pensamentos de sucesso e riqueza. A escolha é sua. Os resultados podem ajudá-lo a realizar-se ou prejudicá-lo. Reconheça as 7 emoções negativas principais e assegure-se de que não terão possibilidade de criar raízes em sua mente. Ao mesmo tempo, reconheça e domine com firmeza as emoções positivas importantes. Além da mente, jaz a inteligência infinita, para a qual sua mente pode ser sintonizada, qual aparelho de rádio, tanto transmitindo como recebendo. A energia de todo o universo pode ajudar suas orações a serem atendidas, desde que a vibração, desde que os receptores estejam transmutando daquela forma que a gente está buscando. Elas podem ajudar as nossas orações e podem ajudar a transformação dos nossos desejos. Aqui a gente não reza para pedir
coisa negativa, para pedir coisas não boas. A gente reza para pedir a realização dos nossos desejos. Por isso que a energia de todo o universo pode ajudar nossas orações a serem atendidas. Dia a dia você forma o poder de usar seu poderoso subconsciente. Logo você controlará os impulsos primários que estão atrás de cada plano e cada parte da obra. Ou seja, ele aqui dando um alento para a gente, fazendo com que a gente entenda que não é tão difícil assim. Olha, logo você controlará os impulsos primários. Porque eu acredito que o nosso trabalho é esse de transmutação mental, é esse de entrar na boa vibração, é esse de cair na boa correnteza. E ele está dizendo no vídeo anterior, ele disse que é como se a gente tivesse uma correnteza realmente como uma canoa que está pendendo para o lado do negativo, da falta e da escassez, e esse livro funcionaria como um remo para que a gente vire a canoa para o outro lado. Aqui então ele trazendo mais para fomentar essa versão, essa forma de entender. O homem é tão grande quanto a medida do seu pensamento, e é assim que ele conclui esse então que foi o 11º capítulo, que falou sobre o subconsciente, que é um dos pontos primordiais para que nós possamos estar entendendo esse segredo que ele descobriu, que é o segredo que fez parte da vida de todos aqueles homens e mulheres bem-sucedidos, todos aqueles que, de acordo com Earl Nightingale, fazem parte de um seleto grupo de apenas 5% que descobriram esse segredo, ou seja, que aprenderam, no caso desse capítulo aqui, como funciona o subconsciente, colocou o subconsciente como trabalhador para ele, como funcionário para ele, e não deixou o subconsciente ali criando coisas apenas sem estar no comando. E como é que a gente faz o subconsciente trabalhar para os nossos desejos se realizarem? Ele explicou aqui, sendo guardião da nossa mente, sabendo como é que a gente está alimentando o subconsciente e sabendo quais são as emoções com as quais a gente vai revestir esses pensamentos. Se forem emoções de desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança, aquele dinheiro que a gente está buscando, falando em dinheiro, vai ser transformado no resultado monetário dele, vai ser fisicalizado. Agora, se forem emoções de medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva, aí com certeza a gente cai lá naquele desfiladeiro que vai fazer com que a gente continue fazendo parte desses 95% que vão do berço ao túmulo, na falta e na escassez. É isso que eu entendi desse capítulo, tá bom, gente? Eu agradeço muito por vocês estarem acompanhando, por vocês terem vindo comigo até aqui nesse capítulo, que foi o passo número 11, e nós vamos no próximo vídeo para o passo número 12, em direção à riqueza, onde ele vai falar sobre o cérebro, tá bom? Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui, até o próximo vídeo, tchau!